Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando Romanos, versículo por versículo. Esta carta do apóstolo Paulo, que tem verdades profundas para todos nós. Estamos estudando o primeiro capítulo de Romanos. E no primeiro capítulo nós aprendemos algumas verdades já. Através da natureza, o homem pode saber o suficiente. E por isso é indesculpável. Pecado é saber o que deve ser feito e acabar suprimindo a verdade por causa do seu estilo de vida contrário a ela. Mas se você anda na luz da verdade que conhece, a situação é outra. Os homens sempre têm uma religião, têm algumas ideias sobre o que é certo e o que é errado, têm consciência e um conjunto de regras, mas nunca vivem de acordo com elas. Por isso Deus afirma que eles não têm desculpa. Deus afirma que quando eles têm um encontro com Deus, não dão a Deus o lugar de direito em suas vidas, não o glorificam como Deus e se tornam ingratos. Tornam-se fúteis em seus próprios pensamentos e insensatos em seus corações, ou no centro de suas próprias vontades, acabam tornando-se obscurecidos. Eles alegam ser sábios, mas na verdade são loucos. A definição bíblica para louco é aquele que declara que Deus não existe e que nega a existência de Deus. Uma das acusações de Deus que demonstra esta loucura é a idolatria. Depois Deus os acusa de impuros, de terem desejos pecaminosos no coração, de lascívia, de passarem a desonrar seus corpos entre si. Por causa da idolatria, Deus os entrega a impurezas sexuais, que são expressas através da homossexualidade. Creio que Paulo queria dizer que a cultura se torna decadente quando o homossexualismo e o lesbianismo proliferam. E ainda mais decadente quando a sociedade afirma que essas práticas são normais, que são uma questão de opção e preferência sexual e não as encaram como problema. A última acusação contra o homem é: tendo conhecimento do julgamento de Deus, não apenas praticam estas coisas, como também aprovam aqueles que as praticam. Creio que isto acontece quando a igreja aprova e ainda permite o casamento e a ordenação de homossexuais. Eles sabem que é errado e ainda apoiam aqueles que praticam tais atos. Neste caso, a desgraça é maior ainda. Muita gente que vive em pecado se sente melhor se ver outras pessoas vivendo na mesma situação, e é por isso que esses homens preferem apoiar tais práticas. Quando a Bíblia descreve o que é certo e errado, não tem a intenção de simplesmente jogar sobre nós um livro de regras do que podemos e não podemos fazer. O objetivo é mostrar que Deus nos ama e quer nos ver felizes. Deus quer nos ver realizados, atingindo todo o potencial que Ele nos deu. Quando a Bíblia afirma que alguma coisa é certa e dá uma ordem a respeito, é porque o resultado e as consequências para a nossa vida serão boas. Acho que a Bíblia cita toda uma lista de práticas condenáveis no capítulo de Romanos, no capítulo 1 aqui, não como uma lista do que não pode ser feito, mas como uma alerta por causa das consequências ruins que essas práticas trazem para a nossa vida. Um dos pontos que Paulo destaca neste capítulo é que as mesmas consequências que Deus permitia que sobreviessem na humanidade naquele tempo, permite que sobrevenham sobre nós hoje. Assim como era naquele tempo, ainda é hoje. E essas consequências, elas não são boas. Devemos nos lembrar disto. Se olharmos com cuidado a descrição de todas essas práticas mencionadas no texto que vai do versículo 29 ao versículo 32 do capítulo 1 de Romanos, estudando o significado destas palavras no original grego, vamos nos sentir até enjoados, enojados de tanta impureza que é mencionada. Este texto é um alerta de que as consequências não são boas. Deus entrega os homens a impurezas, a suas paixões vergonhosas e a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deveriam. Estes homens se tornam cheios de toda injustiça e o texto lista todas as práticas condenáveis. Esta lista poderia ser considerada a lista das consequências que Deus permite na vida do homem. E essas consequências não são nada boas. Mas todo este contexto é uma preparação para as boas notícias, para as boas novas, o Evangelho. Essas foram as más notícias até agora. Deus criou o homem com uma liberdade de escolha e o homem insiste em fazer as escolhas erradas. Deus permite que o homem faça suas escolhas erradas e depois permite que sobrevenham sobre ele as consequências de suas escolhas. Estas
são as más notícias. O profeta Jeremias não tinha uma mensagem animadora para pregar. Ele era um profeta, ele falava por Deus. Ele pregava o que Deus queria que ele pregasse. Ele não pregava o que agradava o povo, nem o que o tornava famoso e amado por todos. A mensagem que Deus lhe deu para pregar naquele tempo era muito difícil de ser digerida. Era uma mensagem duríssima. Os babilônios estavam tomando a cidade de Jerusalém. Durante anos, Jeremias pregou que se o povo não se arrependesse, os babilônios viriam para tomar tudo, e vieram mesmo. Eles estavam tomando conta de tudo enquanto Jeremias pregava. Mas aí sua mensagem mudou. Agora é tarde demais para vocês se arrependerem e não há como evitar o julgamento de Deus que veio através dos babilônios. Mas tenho boas novas para vocês. 70 anos depois de serem levados acorrentados para a Babilônia, vocês vão voltar. Deus me revelou isto. Esta é a palavra de Deus. Por isso rendam-se. Não resistam aos babilônios, para que vocês não sejam mortos. Rendam-se a Nabucodonosor. Quanto mais cedo vocês partirem, mais cedo voltarão. É claro que essa não era a mensagem que o povo queria ouvir, mas todo dia Jeremias saía pela cidade proclamando a mesma coisa. Mesmo quando a fome tornou-se tão grande que as pessoas começaram a comer os próprios filhos, conforme Jeremias tinha profetizado, elas se recusaram a ouvir a pregação de Jeremias. Eles não queriam nem saber. Por isso, quando cruzavam com Jeremias no caminho, cumprimentavam-no, caçoando dele, dizendo: "Quais são as más notícias que Deus mandou você anunciar hoje, ô Jeremias?" Ele ficou cansado disto e um dia pregou um sermão no qual dizia: "Vocês querem ouvir as más notícias de Deus? Então olhem-se no espelho. Vocês são as más notícias de Deus. Sabem por quê? Porque Deus se desfez do peso que vocês são para Ele." Esta é a mensagem do primeiro capítulo de Romanos. De acordo com Jeremias, as más notícias de Deus são quando Ele permite que o homem faça do seu jeito e que experimente o banquete de consequências das suas escolhas. Deus os entrega aquilo que eles querem, mas as más notícias de Deus são uma preparação para as boas novas do livro de Romanos. Eu chamo estas boas novas de boas novas de Deus. No versículo 17 do primeiro capítulo, Paulo começou a escrever sobre o que é o Evangelho. Este versículo marca o início da argumentação de Paulo no livro de Romanos. Prepare-se para a sabatina final deste curso, hein? O grande desafio quando estudamos o livro de Romanos é descrever toda a sua argumentação. Olha, isso pode gerar umas 100 páginas. Como você escreveria sobre a argumentação de Paulo? Tente acompanhar toda a argumentação dele, desde o versículo 17 do primeiro capítulo até principalmente o final do capítulo 8. Observe que existe outra seção da carta, que inclui os capítulos 9 a 11 e segue-se a esta seção uma aplicação prática. Mas a parte principal da argumentação de Paulo vai do capítulo 1, versículo 17, até o final do capítulo 8. No versículo 17 do primeiro capítulo de Romanos, provavelmente é o versículo mais importante desse livro, e de acordo com vários teólogos, o versículo mais importante do Novo Testamento. Eu vou repetir, o versículo 17 do primeiro capítulo de Romanos. Foi este versículo que transformou a vida de Martim Lutero e o levou a iniciar a reforma protestante que se espalhou por toda a Europa. Este foi o versículo que motivou toda a reforma protestante. Este versículo afirma que a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos falar mais sobre este versículo porque ele é muito importante. O Evangelho de Jesus Cristo revela duas coisas. O versículo 18 afirma que ele revela a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça do homem. Esta é a revelação deste versículo, mas antes de trazer más notícias, Paulo apresenta as boas novas. O Evangelho de Jesus é a revelação da justiça de Deus. Com isto, na minha opinião, Paulo quer dizer a mesma coisa que falou no capítulo 5. O capítulo 5 é um resumo desta seção. A primeira parte da argumentação vai do capítulo 1 até o capítulo 4. Paulo enfatiza nestes capítulos que Jesus Cristo morreu para que Deus nos declarasse justos e fala desta justiça quando escreve que o Evangelho de Jesus Cristo revela a justiça de Deus.
No capítulo 5, versículo 17, ele afirma que todo aquele que recebeu o dom da justiça e a graça abundante de Deus através do Evangelho pode reinar em vida através de Jesus Cristo. Na verdade, Paulo está dizendo que o Evangelho é formado por dois fatos. Paulo iniciou o capítulo 5 dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o resumo do que Paulo falou nos primeiros 4 capítulos. O versículo 2 do capítulo 5 inicia a argumentação dos 4 capítulos seguintes e está relacionado com o outro fato do Evangelho, a ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é feito de 2 fatos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quando você crê na morte de Jesus Cristo, você se torna justificado e é declarado justo. Isto é mais do que ser perdoado. Significa que para Deus você nunca cometeu pecado algum, você é justo. Isso significa ser justificado. No versículo 2 do capítulo 5, Paulo afirma que através de Jesus temos acesso à graça pela fé, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, referindo-se ao segundo fato do Evangelho, a ressurreição de Cristo. A morte de Cristo significa que podemos ser declarados justos, podemos ser justificados. A ressurreição de Jesus Cristo significa que podemos nos conectar à graça do Cristo ressurreto, na vida do Cristo ressurreto, e receber dele a força que precisamos para viver como ele quer que vivamos. No versículo 17, Paulo começou a falar sobre o Evangelho. Jesus comissionou sua igreja para pregar o Evangelho em todo o mundo. Pregar significa anunciar. Não significa ir para trás de um púlpito e pregar como um pregador faz hoje. Significa simplesmente anunciar. Você pode anunciar para uma pessoa de cada vez. Esta, aliás, é a melhor maneira. É assim que a maioria das pessoas é alcançada, no contato direto, pessoal, no contato 1 a 1. É assim que todos nascem, um de cada vez. Fomos comissionados, para anunciar essa boa nova, para anunciar esse evangelho a toda criatura, a cada nação sobre a face da terra. Pena que já estamos terminando o programa de hoje, mas não perca o próximo encontro com a palavra. Até lá. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.